Agora eu vou falar um pouquinho da diferença entre lógica de programação e linguagem. A gente sabe que quando a gente vai desenvolver algum jogo ou algum aplicativo, que nós lidamos com diversos problemas de diferentes complexidades ao longo do desenvolvimento. E geralmente quando a gente se depara com esse problema, nós pensamos numa solução, né? Nós tentamos elaborar alguma solução que faça sentido para a gente. E muitas vezes essa solução ela surge na nossa cabeça, só que ela surge de um jeito que só humanos têm capacidade de entender. E mesmo que a solução seja clara para a gente, não quer dizer que nós, enquanto seres humanos, é, conseguimos passar essa solução para um gráfico ou para um papel, realçando todos os processos envolvidos na solução desse problema e como esses processos devem ser executados e etc. Né? Geralmente a solução ela vem e fica no campo das ideias. Por exemplo, se eu vou criar um script de um NPC, de um inimigo que ele me persegue e se ele se depara com uma porta, ele tem que abrir a porta e passar por ela para ir atrás de mim. Eu sei qual é a solução do ponto de vista verbal, né? Eu falo, o inimigo ele vai te seguindo e quando ele se deparar com uma porta, ele vai parar, vai abrir a porta e vai passar por ela. Só que entre esses passos que eu consegui identificar do ponto de vista do observador, existem microproblemas que precisam ser resolvidos. E para eu resolver, eu preciso executá-los na ordem certa. Né? Então, geralmente eu tenho um problema, que pode ser qualquer problema da vida real mesmo, da área de desenvolvimento, e eu reflito e eu chego em uma solução, e essa solução geralmente ela fica no plano das ideias, ela fica na minha mente, e se eu quiser passar para outra pessoa de forma verbal, eu consigo. E, porém, quando eu vou trabalhar com computadores, eu preciso extrair a lógica dessa solução. Então eu tento descrever essa solução em passos distintos, em processos separados, que são realizados numa sequência, né, de primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. Às vezes eu posso desenhar um gráfico, né, um diagrama de blocos ou um flowchart para expressar melhor essa lógica. Né? E lembrando que a lógica ela é totalmente verbal do ponto de vista do ser humano. Né? Eu consigo passar ela para outras pessoas verbalmente. E se eu tiver uma habilidade linguística boa, eu consigo fazer isso de forma simples também para que outro ser humano entenda. Só que quando eu consigo explicar essa lógica para uma pessoa, não quer dizer que eu tenha a mesma capacidade de explicar isso para o computador. E é aí que surge o problema, porque opa, porque eu sei que o computador ele é muito preciso e ele não tem as faculdades humanas que o ser humano tem. Então, o computador ele trabalha sempre num formato específico de linguagem. Não adianta eu chegar com a minha lógica toda organizada do ponto de vista humano e tentar passá-la para o computador. Ele não vai saber resolver, ele não vai saber entender. Porque o computador só entende números, números e instruções. Ele não entende o que as coisas são e nem para que as coisas servem. Isso eu tenho que realizar. Né? Essa distinção eu que sou encarregado dela. E é aí que entra o papel da linguagem. A linguagem, o que é? É uma estrutura verbal, textual, na qual eu encaixo a minha lógica e descrevo essa lógica em passos e processos usando um vocabulário específico. Então, se eu tentar criar um gráfico de relações aqui, eu tenho sempre que um problema leva a uma reflexão. Então, existe uma reflexão. Com essa reflexão, eu tenho uma solução possível. E essa solução ela fica no mundo das ideias. Ela fica na minha mente, ela fica no meu pensamento.
Se eu resolver formalizar essa solução através de uma documentação, de um documento de design, eu tenho que estar apto a escrever de forma clara a solução para esse problema através de gráficos, de desenhos, de textos, tudo que ajudar a tirar a solução do plano das ideias e passar para uma lógica formal. Então aqui eu estou formalizando a minha ideia. Formalizei a minha ideia, eu documentei, né? Ou documentei, vai. Documentação. Minha letra está horrível, mas tudo bem. Então eu fiz uma documentação dessa ideia, né? Dessa solução que eu elaborei. E uma vez que eu tenho essa solução, eu preciso passá-la para o computador. E é aí que entra o papel da linguagem, porque dependendo do fim que eu tenho para essa ideia, se é um aplicativo, se é um jogo, eu sei que eu tenho diversas linguagens disponíveis. E cada linguagem ela possui uma estrutura verbal para que eu encaixe a minha lógica nela. Então, a maioria das linguagens elas compartilham algumas características. Né? Eu tenho linguagens, em todas elas, né? Eu posso declarar variáveis, eu posso usar estruturas de repetição, controle de fluxo, eu posso criar objetos. Existem diversos componentes verbais disponíveis para mim, para que eu possa invocá-los na minha escrita, né, na escrita do meu código, e usar esses componentes para encaixar pedaços da minha ideia. E quando eu consigo fazer isso de forma eficiente, usando os métodos corretos, usando os objetos, as variáveis do jeito certo, eu consigo fazer com que o computador entenda o que é para ser feito. E aí eu estou apto a fazer com que o computador execute a tarefa, né? Seja processar um jogo ou fazer um aplicativo, enfim. Então eu sei que a lógica, lembrando, né, tenho que fazer uma pequena curva, depois que eu faço a minha curva, eu consigo encaixar a minha ideia no computador. Então a lógica, qual que é o papel dela? A lógica nada mais é do que organizar a solução dos seus problemas em pequenos passos que podem ser compreendidos e executados em sequência. Uma vez que eu tenho essa solução esboçada, eu preciso escolher ou ver qual a linguagem adequada para que eu possa criar o meu programa. Lembrando que cada linguagem ela tem um conjunto de features, né, ou de características semelhantes, só que elas têm algumas características distintas que as tornam diferentes umas das outras. No Unity mesmo, eu posso programar em JavaScript, ou em C Sharp, ou em Boo também. Boo acho que é pouquíssimo usado. C Sharp é o que eu vou abordar nas aulas seguintes. E eu tenho que pegar toda a minha lógica e passar para o C Sharp. O Unity vai pegar esse código C Sharp, vai compilar e vai fazer com que o computador trabalhe para mim. Né? O grande problema hoje é que quando as pessoas elas vão começar a programar ou a criar jogos, aplicativos, elas não têm um treinamento formal de lógica. E ele é muito importante porque no nosso dia a dia, quando a gente realiza tarefas cotidianas, nós fazemos tudo de forma orgânica, de forma automática. Então nós não prestamos atenção nos processos. Agora, quando você para tentar prestar atenção no que você faz e nas tarefas envolvidas entre, por exemplo, levantar da sua mesa, ir até a cozinha e pegar um copo d'água, existem muitas tarefas envolvidas que você não dá atenção para elas. Porém, quando você vai fazer qualquer coisa no mundo da computação, você precisa estar ciente de todos os processos, a ordem exata em que eles têm que acontecer, e você não pode deixar nada passar batido, porque se passar batido, o programa vai quebrar, ele não vai funcionar. E o treinamento de lógica, ou seja, prestar atenção nesses processos envolvidos na solução de um problema, exige treino. Porque realmente é difícil você prestar atenção em processos
que você realiza de forma automática no dia a dia e tentar extrair uma lógica deles. Exigir que você sente e tenha paciência e comece a refletir sobre as coisas. E pouca gente faz isso, né? Principalmente no contexto do nosso dia a dia. E uma vez que você tem a lógica bem trabalhada dentro da sua cabeça, ou seja, quando você consegue explicar a solução de um problema de forma clara e objetiva, levando em consideração todas as entidades e processos envolvidos, a linguagem é o de menos. A linguagem nada mais é do que você pegar a linguagem que você quer trabalhar, ler a documentação e ver qual é a estrutura verbal dela, qual é a sintaxe utilizada, a ordem em que você deve invocar as funções, os objetos, para que você encaixe a sua lógica lá. E uma vez que você tem os dois de acordo, você consegue criar o seu programa e fazer ele funcionar numa boa. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um pequeno exercício de lógica. É um exercício que eu fiz ao vivo com algumas pessoas, dando aula via Hangout, e que ajudou muito elas a entender o nível de complexidade que está envolvido em tarefas do cotidiano mesmo. Então é isso. Durante as aulas que eu vou, os vídeos que eu vou gravar de desenvolvimento de jogos, a gente vai ter a oportunidade de fazer um pouco dos dois ao mesmo tempo. Mas eu sempre vou tentar esboçar a lógica no meu quadro negro aqui para a gente trabalhar a lógica antes de partir para a linguagem. E vocês vão ver que realmente pensar em duas camadas é importante. Quando você tenta resolver um problema caindo direto na programação, você está tentando matar dois coelhos com uma cajadada só. Você está tentando organizar e criar um pensamento que resolve o problema, ao mesmo tempo que tenta encaixar ele na linguagem do computador. E nem sempre isso é bom. Isso aumenta a curva de aprendizado. Então a gente vai aprender a separar essas duas coisas e tudo vai fluir bem melhor.